Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Inscrevam-se aqui embaixo, deixe seu comentário. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje? Na leitura de hoje nós vamos ler 1 Coríntios 13, 14. Aqui no começo do capítulo 13, Paulo já está falando a respeito do amor. Por quê? Ele estava falando lá no capítulo 12, que nós lemos no outro vídeo, sobre os dons, né? Os dons espirituais. E aí, ele está falando aqui que, por mais que ele falasse os dons de línguas, mais importante do que isso é o amor. É o amor caridoso, é o amor que você tem pelas pessoas, que você tem de ações, que você pode se doar por uma outra pessoa. Aí ele fala assim, ó: se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. E ele discorre esse capítulo falando sobre isso, falando: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, nem se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. É o maior dom. Lembra que ele tinha falado sobre o maior dom? Esse é o maior dom, o dom do amor. Quando a gente tem esse dom, a gente se doa pelas pessoas, a gente ajuda as pessoas verdadeiramente. Sem o egoísmo que ele está falando aqui, sem ser grosseiro, sem ser presunçoso, sem ser ciumento. É um dom poderoso. Aqui ele fala assim, ó: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em partes a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior destas é o amor. É o maior dom, o amor. E ele já começa o capítulo 14 falando sobre isso. Que o amor seja o maior alvo de vocês, contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom da profecia. Entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Ele está falando pelo poder do Espírito, fala em mistérios. Entretanto, aquele que profetiza, anunciando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando-os e confortando-os. Uma pessoa que fala em línguas está edificando a si mesma, porém quem profetiza edifica toda a igreja. Eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que alguém interprete as línguas, a fim de que a igreja possa tirar proveito disso. Paulo sempre foca
em orientar que toda a igreja seja beneficiada, toda a igreja seja edificada, toda a igreja cresça em Cristo Jesus, em conhecimento de Deus, em sabedoria. E então por isso que ele está falando isso aqui, porque quando você fala em línguas estranhas, você edifica só a você. A não ser que alguém tenha o dom de interpretar o que ele está falando aqui, porque aí a revelação que o Espírito Santo está dando para a pessoa vai ser dividido com alguém, né? E ele está sempre orientando assim, ele tem um amor muito grande pelos irmãos. Olha esse trecho. Há muitas línguas diferentes neste mundo e todas são excelentes para aqueles que as compreendem. Para mim, porém, não significam nada. Uma pessoa que fale numa dessas línguas será um estranho para mim, e eu também serei um estranho para ela. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhes aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Então aqui ele explicitamente orienta, né, que seja para toda a igreja, não só para você. Se alguém receber o dom de falar em línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom para interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas, orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum, pois se vocês louvarem e agradecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus junto com vocês? Lembra que a gente conversou sobre comunhão, comunhão? A comunhão é muito importante para a adoração a Deus. Então ele está advertindo aqui por causa disso também. Não há dúvida que vocês estarão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vocês todos. No entanto, no culto público eu prefiro falar 5 palavras que o povo possa compreender a ser auxiliado por elas e falar 10.000 palavras falando em línguas no idioma desconhecido. Então, é muito mais importante você entregar uma mensagem que todos compreendam do que você ficar lá em línguas e ninguém entender nada. Olha só o que ele está falando aqui acerca da profecia. A profecia, por sua vez, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons vai à igreja e ouve todos vocês falando em línguas, não dirá que vocês são loucos? Mas se todos vocês profetizarem anunciando a palavra de Deus e entrar um descrente ou crente novo que não compreende essas coisas, isso o convencerá de que ele é um pecador e ele será julgado pelo que ouvir. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Então, assim, a manifestação do falar em línguas anuncia a Deus como verdadeiro, né? Aqui é o que ele está dizendo. E aí ele segue dizendo, olha: bem, meus irmãos, o que vamos dizer? Quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, outro falará numa língua desconhecida, ou explicará o que está falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento espiritual da igreja. Ele sempre está alertando isso. Se falarem em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar, e é preciso que fale um de cada vez, e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Tudo para edificação, ordem e decência, organização.
Entretanto, se não estiver presente ninguém que possa interpretar, não devem falar em voz alta na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmos e para Deus na língua desconhecida. Por quê? Porque aí você vai parar o culto para falar e ninguém vai entender nada, não vai adiantar de nada, não vai edificar ninguém. 2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem este dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Contudo, se enquanto alguém está profetizando, outro receber uma mensagem ou uma revelação do Senhor, então cale-se o primeiro e fique em silêncio. Dessa maneira, podem falar todos quantos têm o dom da profecia, um depois do outro, e todos aprenderão e serão instruídos e encorajados. Muitas orientações detalhadas para a ordem e decência, para que todos sejam edificados, para que todos sejam tocados por Deus. Terminando aqui o capítulo, olha: portanto, meus irmãos na fé, anseiem por ser profetas, a fim de que possam anunciar com clareza a mensagem de Deus, e não proíbam o falar de línguas. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Eu espero que você seja muito edificado e que esse novo conhecimento venha sobre a sua vida, para que você busque os dons e busque o amor, que é o dom principal, o maior dom que existe, é o amor. A gente acha que a gente sabe amar as pessoas, mas quando o Espírito de Deus derrama este dom nas nossas vidas, aí sim a gente aprende o que é amar de verdade. Amar o outro acima de qualquer coisa. Como Cristo disse, né? Que amigo é aquele que dá a vida pelo outro. E Ele nos amou assim. Ele deu a sua vida por nós. Espero que você seja edificado como eu fui edificada. Espero que você seja visitado como eu fui visitada por Deus. E te espero na próxima leitura bíblica. Muito obrigada pela sua presença aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário para que eu possa saber a sua opinião e que eu possa saber se esse conteúdo está te agradando. Muito obrigada, até mais. Deus te abençoe. Tchau, tchau.